Boa tarde, queridos. Vamos compartilhar um pouquinho sobre evangelização hoje? Vamos lá. Eu irei por onde o Senhor me mandar. E você? Você também vai por onde o Senhor te mandar? Que essa possa ser a frase que você fale todos os dias pelas manhãs, assim que você acordar. Que o Senhor possa fazer a vontade dele na sua vida, que você possa ir por onde ele te mandar ir. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo alguns hábitos, que é compatível com o jeito humano de ser. Um deles foi, sabe qual? Confinar o programa de evangelização ao templo. Sabe quando você fica restrito ali só à igreja? Achando que o evangelho, o evangelismo, ele vai ser feito somente ali dentro? Isso, na verdade, foi acontecendo e a gente precisa refletir nisso, né? As coisas vão tomando assim esses caminhos e a gente precisa despertar, a gente precisa acordar. E aí a gente começa a confinar o programa de evangelização ao templo, especialmente através da pregação, né? E isso é incompatível com o jeito cristão de ser, porque a palavra de Deus fala, ide por todo o mundo, né? Então a gente precisa do templo, sim. As pregações são importantíssimas, existem pessoas que vão até lá, mas existem pessoas que não vão. E a gente não pode ficar restrito somente a esse modelo de vamos se preocupar só com culto, só com culto, só com culto. Vamos nos preocupar com culto, sim, vamos fazer o melhor, vamos ter música, vamos ter ensaio, coreografia, dança, vamos ter tudo. Também, e não a única fonte vai ser essa, o único recurso, né? Deus determina que o lugar de evangelização é onde está o perdido. Quem está perdido precisa que alguém o procure. Evangelização é em qualquer lugar que esteja alguém perdido, distante do Senhor, sem salvação. Quem está perdido precisa que alguém o procure, precisa que alguém o ache e muitas vezes até o ajude a aceitar a sua condição de perdido e o incentive a sair dela. Porque nós precisamos, às vezes, ajudar a pessoa a entender que ela está nessa condição, que ela está nessa situação. Porque existem pessoas que não me considero perdida, não, tô ótima, tô bem, Jesus está lá, tô aqui, tá tudo certo e eu vou pro céu assim mesmo. Não importa, não preciso de Jesus para ir pro céu. Então, às vezes a gente encontra pessoas onde a gente precisa ajudá-las nesse sentido, de aceitar essa condição de que sem Deus, sem Jesus, nós estamos perdidos. E Jesus disse que veio buscar o que estava perdido, lá em Lucas 9:10. E somos seus auxiliares na divulgação dessa boa notícia, indo ao encontro dos perdidos. Se assim o desejasse, Jesus, Deus, poderia trazer os pecadores ao encontro dos evangelistas, né? Deus poderia fazer isso, para que ouvissem e fossem salvos. Mas além de dar liberdade ao homem, porque Deus dá liberdade ao homem, para decidir ouvir, crer e invocar o nome dele, ele concede liberdade aos seus discípulos também de decidir obedecer à ordem de evangelizar. Deus dá liberdade a todos, Deus é liberdade. Assim como ele dá liberdade às pessoas de querer procurar por ele, de querer ir até ele, de querer aceitar a palavra dele ou não, ele também está falando com a gente, nós evangelistas, né? De decidir obedecer essa ordem, de ir até as pessoas ou não. E não convém a ambos a desobediência, nem a nós, nem a eles. Então, eles precisam entender que estar em obediência é o que mais importa. E nós precisamos entender isso também. E ir por todo mundo. É preciso estar em cada lugar com o senso da missão dada por Deus para anunciar a boa notícia de que Deus vai ao encontro de cada pessoa dando-lhe esperança. Então a gente precisa estar em cada lugar consciente dessa missão. Se eu estou no supermercado, eu tenho uma missão, independente do que eu fui fazer ali. Eu sei que em qualquer lugar que eu estiver, eu tenho a missão de falar do amor de Deus. Então, se eu estou no supermercado, eu estou fazendo minha compra, às vezes eu tenho uma oportunidade, alguém me deu uma brecha, eu já tenho que entender e estar preparada para a minha missão.
Muitos gostam de sair em viagens missionárias para pregar a desconhecidos. Importante, quem puder ir, vai, existe essa urgência, essa necessidade. Mas nada ou pouco falam aos que são companheiros de trabalho, vizinhos e familiares, como sugere Paulo. Então, assim, às vezes a gente pensa em ir para tão longe, mas às vezes a gente nem se preocupa de falar tão perto do Senhor. A gente quer ir evangelizar lá na África, sendo que a gente tem amigos próximos que nem conhecem ou que estão afastados. E aí a gente não tem, sabe, essa mesma visão. Ah, eu quero falar lá, mas eu também posso falar aqui, eu também tenho que querer falar aqui. É necessário passar em cada lugar. 2 Timóteo já falava isso, Paulo já falava, né? O grande missiólogo teria dito: a luz que ilumina longe é a que também ilumina muito bem por perto. Oswaldo Smith. Ele falou essa frase e essa frase é muito bonita. Então, a luz que ilumina lá é a luz que ilumina muito bem aqui também. Então, querido, se você tem o desejo de ir, vá. Mas enquanto você não vai, faz aqui porque é necessário, é importante. Existem pessoas que também precisam. A Bíblia registra o desejo de Deus de que as nações sejam alcançadas pela sua boa notícia. A Bíblia registra isso. Existem versículos que falam isso. Paulo registra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Depois você pode abrir a sua Bíblia e confirmar e ler esse versículo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Pedro também disse isso. 2 Pedro 3,9 diz assim: diz que Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos se salvem. Deus não faz distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. E todo que invocar o seu nome será salvo. Romanos 10, 12 e 13 vai falar isso para você. Logo, a mensagem que todos precisam ouvir, qual é? A mensagem que todos precisam ouvir está lá em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede na boa notícia de Deus. Nós precisamos levar essa mensagem de boas novas, nós precisamos conversar com as pessoas e chamar essas pessoas ao arrependimento. Se arrepender dessas más atitudes, das suas práticas de pecado, se arrepender de ficar afastado do Senhor. Nós precisamos pregar, evangelizar, nós precisamos alcançar essas pessoas. Filipenses 2,5 fala assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O missionário de Deus, o enviado dos céus, iniciou o trabalho que devemos continuar. Esse trabalho que eu estou te incentivando a fazer, que eu estou refletindo com você aqui agora, ele foi iniciado pelo próprio Deus. E a palavra diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. E a gente sabe que no versículo lá que eu li no outro vídeo, que agora que eu esqueci onde é, João 4. Lá em João 4, versículo 34, achei. Diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A vontade de Deus era falar do amor. A vontade de Jesus, quer dizer, eu falei a vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas a vontade de Jesus era de cumprir aquilo que o Pai enviou ele para fazer. Então nós devemos continuar essa obra, visando que todo joelho e toda língua o reconheçam como Senhor. Esse é o objetivo, que todos venham reconhecer o Senhor Deus. Será cantado no céu. Olha a música que será cantada no céu. Ele é digno, porque comprou com o seu sangue para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E nós somos os mensageiros a toda essa gente. Nós somos as pessoas que vão dar continuidade ao trabalho de Jesus. Jesus disse:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o mundo fosse salvo por ele. Nós não podemos deixar de anunciar isso. E nós temos o exemplo de Jesus. E agora para você pensar, se o Filho de Deus, Jesus, o nosso modelo, se ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e fazendo todas aquelas maravilhas. Se ele percorria, gente, todas as cidades e além disso ordenou, por onde forem, preguem exatamente esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O que a gente está esperando? O que a gente está esperando? Se o próprio Deus percorria tudo, o que você está fazendo em casa? Não, hoje estamos em pandemia, você pode continuar em casa. Mas mesmo de casa, você pode ir atrás das pessoas. Como? Ligando, mandando uma mensagem. Se você não pode estar com ela, não pode estar na casa dela, você pode ir até ela de outra forma. Através de um vídeo, através de uma mensagem, através de uma ligação. Então, não existe barreiras hoje para a gente ir atrás dessas pessoas, né? Deus sempre coloca perto de nós aqueles que precisam ir mais longe na sua fé. Já percebeu que você sempre tem alguém que você pode ajudar, explorar, que você pode estar auxiliando para que a fé dele aumente? Para isso, eles precisam ouvir o que Cristo nos tem feito. Comece em sua casa e, sem se deter, vá onde houver perdidos. Vá aonde houver perdidos. Esse é o nosso lugar. Minha boca precisa falar em todos os lugares, já que desses lugares virão línguas que confessarão a Jesus como Salvador. Além disso, os recursos que Deus colocou em minhas mãos... Os recursos que Deus colocou em minhas mãos são exatamente aqueles que Ele precisa para que o Evangelho chegue em todo lugar. Os meus pés não podem achar descanso se o coração de Jesus ainda está incansavelmente atrás de perdidos, cansados e oprimidos. Os meus pés não podem descansar enquanto o coração de Jesus estiver assim, incansavelmente atrás dessas pessoas. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento para a gente encerrar. E que você possa refletir, que você possa guardar cada palavra, que você possa guardar cada versículo. E que no seu coração possa acender essa chama de ir atrás de vidas, de pessoas. Senhor Deus, envia-me para longe ou para perto, mas que eu esteja sempre perto do teu querer. Volta os meus olhos para onde houver perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa fazer essa oração todos os dias. Que o Senhor possa direcionar os seus olhos onde houver perdido. Que onde houver perdido você possa ter o desejo de estar com a missão de resgatar, de levar as boas novas. Que no lugar que você estiver, seja perto, seja longe, que você possa ter essa missão de falar do amor de Deus. Tem uma música que eu gostaria de cantar, só um pedacinho. E eu gostaria de cantar para que você possa também cantar essa canção depois. Meditar na letra dela e dizer: se precisar de mim para espalhar o teu amor, eu estarei aqui em prontidão, Senhor. Vou falar desse amor. Quem sabe alguém precisa ouvir a voz de alguém que já te conheceu. Sempre existirá rostos alegres, máscaras que cobrem solidão. Se precisar de mim, se quiseres minha vida, estou aqui. Se precisar de mim. Essa é a música que eu canto para o Senhor todos os dias. Se precisar de mim para espalhar o seu amor, eu estarei aqui, de prontidão, Senhor. Eu vou falar desse amor. Quem sabe tem alguém que precisa ouvir
a voz de alguém que um dia te conheceu. Eu conheci o Senhor. E as pessoas precisam ouvir a minha voz. Que assim possa ser na sua vida também. Em nome de Jesus. Amém.